como está? Tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu vou explicar então aos nossos espectadores. A semana passada, na segunda-feira, tivemos aqui a visita do Zé, que é um homem realmente ligado às orquídeas, aliás, orquidófilo, é assim que se chama. Foi de tal forma um sucesso e foram tantos os pedidos que eu depois acabei no dia seguinte por dizer aos nossos espectadores que ficassem descansados, que nós convidávamos de novo o Zé para vir até aqui e para pôr a mão na massa e ver como é que nós podíamos cuidar das nossas orquídeas. Promessa feita, promessa cumprida. Ele aqui está, um aplauso para ele. Obrigado. Bom, antes de entrarmos nos temas, queria perguntar como é que correu a exposição das orquídeas no Jardim Zoológico? Correu muito bem, deu Muita gente? as expectativas, muita gente mesmo, foi muito bom. Realmente há muita gente em Portugal que tem estas plantas. Há muita gente gosta de orquídeas. E temos muitas espécies nossas, portuguesas, ou não? Nossas temos 70 espécies à volta disso. Tantas? Mas não são nenhumas exuberantes como estas. Parecem umas ervinhas silvestres. São flores pequeninas, por isso as pessoas há muita gente que não as conhece. Que não as conhece. O que ainda é bom, porque elas não se dão em casa como planta de interior ou como planta de jardim, e então é bom que as pessoas não as apanhem porque elas estão todas protegidas. O que é extraordinário. É que eu acho que a maior parte das pessoas acham que não existem orquídeas portuguesas, ou seja, efetivamente... 70 espécies. 70 espécies, Sim, ainda é sim. bastante. É bom, mas são bastante, quase todas pequeninas, daquelas espécies quase como as anãs que o Zé trouxe. Há umas muito engraçadas que parecem umas abelhinhas, que chama-se erva abelha. São muito bonitas e têm cores variadas. Existe mesmo um livro à venda sobre as orquídeas silvestres portuguesas. Por isso, quem se interessar, basta procurar orquídeas silvestres no Google. E vai encontrar. Vai encontrar. Bem, então é assim, hoje nós vamos aprender a cuidar das nossas orquídeas. Primeiro, Sim. que orquídeas é que o Zé trouxe? Que eu já vi que não trouxe todas as espécies. Não, hoje trouxe todas do mesmo género, as Phalaenopsis, que são as mais orquídeas que as pessoas mais têm nas suas casas. Ok. E quando têm muitas dúvidas, porque são umas orquídeas que são de ambientes tropicais, por isso são muito diferentes do nosso. Do nosso. E depois perdem-nas às vezes por erros que não vale a pena. Mas então, se são de ambientes tropicais, quer dizer que tem que estar mesmo dentro de casa, não? São plantas de interior. Nós, em Portugal são consideradas plantas de interior. Sim. Plantas de interior. São plantas que se vendem na Holanda, onde a maior parte delas são cultivadas, se vendem já em números astronómicos, mesmo 20 milhões por ano, mais do que isso até. 20 milhões por ano. Só para a Europa. Depois, em Taiwan, é um mercado da Ásia, da Austrália e dos Estados Unidos. Por isso são milhares e milhões que são produzidas todos os anos. Agora, quando é que... Vamos começar então pelas dúvidas, até porque eu, entretanto, fui colecionando dúvidas. Eu trouxe esta. Sim. Esta já está no final da floração. E isso quer dizer o quê? Como é que eu sei que ela está no final da floração? As flores já caíram, quase todas, já estão feinhas. E pronto, e aqui é quando é o que as pessoas mais me perguntam. E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? É assim, Não é? E agora, o que é que eu faço? É que eu tenho lá uma em casa assim, por acaso. Tenho 4 orquídeas. Há duas coisas. E uma coisa é fazer batata, que eu não gosto de fazer. Nem nas flores. O que é fazer assim, batata? há muita gente que quando eu digo, então o que é agora a fazer é cortar a haste, em baixo. Porque esta haste já não vai dar mais flores. Esta já não dá mais? Não, depois a planta vai... A planta tem um ciclo... O ciclo normal da planta é... A planta cresce, as folhas, que são folhas grossas, folhas robustas, não é? mesmo. Robustas. São. São bastante E robustas. verdes escuras. E a planta vai crescendo, é sempre uma folha para um lado, outra folha para o outro. Isto é um crescimento monopodial, que se chama em botânica. E depois vai dando a floração. Depois de crescer uma ou duas folhas, dá uma haste floral. A haste floral dura bastante, estas flores são das que duram mais, chegam a durar 6, 8 meses em flor, a haste floral em flor. Mas depois acabam por morrer, com as flores a cair, e depois a planta repousa um bocadinho e começa outra vez a dar flores. É este o ciclo de uma Phalaenopsis. Quer isto ter que voltar a nascer outra, sim. Não no mesmo sítio, mas no outro lado. Esta está... Deixa-me mostrar lá para aqui. Aliás... Esta foi do ano passado, que já está aqui. Deixa estar, Zé, porque isso é muito curioso. Aqui as pessoas podem ver, no fundo, a do ano passado e esta... Não, isso é uma raiz. Isto é uma... Isso é uma raiz. Nota-se o cuidado que eu tenho com as minhas orquídeas em casa, não é? Isto é uma raiz, para mim já era um calmo morto, portanto, está a ver, não é? Portanto, esta é a do ano passado. Exatamente. Esta é deste ano e a do ano que vem talvez venha deste lado, ou às vezes até podem dar duas em simultâneo. É tão engraçado, mas uma coisa que eu noto, elas são sempre assim, as folhas, elas são sempre inclinadas. Isto claro, tem alguma razão como eu de ser? disse na outra semana, elas crescem nas árvores.
Por isso elas crescem agarradas nas árvores assim. A ok, posição pronto, dela pronto. original é assim. Fazia-me confusão porque têm sempre as folhas meio deitadas, Nós não é? é que as colocamos em vasos porque é mais Nós é que as prático. domesticamos. Exatamente. E então, mas ela acaba sempre por ser um bocadinho irreverente. Rebelde, faz muito Exatamente. bem, faz muito bem. E então, fazendo batota, e que eu não gosto de fazer porque estamos a quebrar o ciclo da planta, estamos a forçar a planta a florir de novo. E é o que muita gente, quando eu digo, é cortar a haste em baixo e esperar mais uns meses até a planta se fortalecer e dar nova haste. Mas entretanto, ouvi falar do terceiro nó e é assim. Podemos tentar que a flor dê flores, que a mesma haste dê flores novamente. Contamos, tem aqui uns nozinhos e contamos 1, 2, 3 e cortamos aqui em cima. E isso é possível, se tudo correr bem, e se a planta for uma planta forte, 1, 2, 3. E aqui nesta zona vai dar uma nova hastezinha e vai dar mais 2 ou 3 floritas. Pergunta ignorante, porquê 3? Porquê esses 3? Para não ficar, pode ser 2, há umas que têm os nós muito afastados e fazemos 2, mas é mais ou menos este tamanho. Temos mais ou menos este tamanho. A planta continua a mandar energia para aqui e à aqui, partida vai nascer aí outra. Aqui vai dar uma ramificação e vai nascer mais 2 ou 3 florzinhas. Às vezes já não tem o tamanho normal, já é mais pequenino. Mas estamos a forçar a planta a dar flores 2 vezes seguidas. A planta, se e o não Zé é estiver, contra isso? Não gosto disso. Não tenho assim muito Não gosto dessas batotas? Não gosto dessas batotas. Por isso, para mim, o que as pessoas devem fazer é cortar a haste em baixo. E depois, se houver necessidade disso, é reenvasar a planta. Então vamos lá, reenvasar a planta. Vamos mostrar como é que se faz. Então temos que tirar este substrato todo, que é à base. Estas molinhas que quer pedir daqui? Sim. É cá. Okay. Para já, substrato qual é o melhor, Zé? Neste caso, este foi o que veio do cultivador e está praticamente casca de pinheiro. Nós temos substratos que também são à base. Isto é casca de pinheiro? Isto é casca de pinheiro, sim, partida. Partida. Nós, o que temos no mercado, substratos mesmo próprios para orquídeas epífitas, que são as tais que se dão nas árvores. Têm as raízes assim grossas, como podem ver. As raízes são todas enleadas. Estão todas enleadas, coitadas, porque na natureza elas enrolavam-se à volta das árvores, não é? Aqui não têm sítio para onde ir e enrolam-se à volta delas próprias. Ficam aqui dentro. A natureza é perfeita, arranja sempre Depois uma solução. aproveitamos porque não temos a planta dentro do vaso e podemos limpar as raízes, porque há algumas raízes que acabam sempre por apodrecer, como vemos assim, aqui esta está podre, esta aqui também está podre. Então só se tiram essas que estão podres. De forma evidente percebe-se que estão podres. Exatamente, às vezes quando estas raízes estão secas, que eu trouxe de propósito, que é mais fácil de limpar quando as raízes estão secas. Se estivesse molhado era muito fácil também de ver, porque se apertava e saía água, estava mole. As raízes boas são raízes duras. São super consistentes. São raízes. Aliás, é engraçado que é uma flor com ar tão delicado, mas depois tudo é muito consistente. As folhas são muito robustas, as raízes robustas são, não é? As orquídeas são o resultado de muitos anos de evolução, por isso elas estão preparadas. Tem este arzinho. Quando em casa as conseguem matar é porque fizeram alguma coisa mesmo grave, e acontece muitas vezes. Geralmente é água a mais. Geralmente é sempre água a mais. Esta hora estão as minhas orquídeas a ver o programa cheias de esperança. Na primeira fila, sentadas no sofá e a dizer haja esperança que aquele homem foi lá, graças a Deus. Muitas vezes também acontece que em plantas maiores as raízes saem para fora do vaso, porque elas são aéreas normalmente. As pessoas têm sempre tendência, e a coisa que querem logo fazer é metê-las arrumadinhas dentro do vaso. Se puderem, deixam-nas fora do vaso. Ou então, existem vasos de vários tamanhos. Se elas tiverem, podem colocar dentro de um vaso maior e aí já dá. Tem que ter, para moldar as raízes têm que estar molhadas, porque senão partem-se. E se estiverem molhadas ficam mais maleáveis. José, mas uma coisa que me fez sempre confusão, por exemplo, esta foi tirada daqui e estava tudo apertadíssimo. Isto não mata a flor, não asfixia a flor estar aqui? Ela tem muita respiração. Está bem, mas não tem espaço, coitadinha, ou é mesmo assim? Elas gostam de estar com as raízes apertadas. Então não a maior parte das orquídeas, se as colocarmos num vaso grande, elas não dão flor. Só dão flor quando tiverem outra vez com o vaso cheio de raízes.
Então como é que eu sei se o tamanho certo é este ou é este? Por exemplo, uma Assim, como esta. Como é que eu normalmente o que fazemos é, se eu agora cortasse daqui muitas raízes e ela ficasse com poucas raízes, porque às vezes acontece, a planta está, aconteceu qualquer coisa e muitas raízes estão podres e a novela fica com poucas raízes, eu coloco outra vez num deste tamanho. Existem até outros tamanhos menores. Mais pequenininhos, sim. Temos aquele tamanho, aquilo são plantas adultas, não crescem mais. São isso é plantas adulto? adultas, sim, são miniaturas. E então utilizam-se vasos. Aquelas estão só enroladas numa bola de musgo e depois as raízes acabam por furar o musgo e sair. É uma nova forma, Tão é uma bonitas. coisa japonesa, kokedama, chama-se. Em japonês é tudo pequenininho Pois, e exatamente. coisas apertado, cresce. Mas aquelas utilizam-se primeiro nestes vasinhos e depois põe-se. Nós dizemos que coloca-se no vaso a seguir do tamanho de um dedo. De um dedo maior. Muito Por isso, bem. esta aqui está neste vaso, nós vamos colocá-la agora Então vamos a neste isto, para o vaso. espectador ver, fazer. Vamos lá. Reparou que todos os vasos são de plástico transparente. Já vi? É uma das perguntas também que as pessoas fazem, se utilizam estas orquídeas, as phalaenopsis, têm também cloroplastos nas raízes, também fazem fotossíntese nas raízes, porque elas estão habituadas a ter raízes à luz. Ah, por isso é que não é escuro, porque Por elas isso- vão buscar a luz na mesma. Exatamente, crescem melhor se Inteligentíssimas estas plantas. se receberem luz também na raiz. Então vamos lá, vamos pôr mãos à obra. Exatamente. Agora temos aqui o saco de substrato. Vamos tirar aqui. E vamos Fertilizante não é preciso, Zé. Para já não. já não. O fertilizante põe-se depois, quando se faz as regas, não se põe nestas orquídeas, não se põe aqueles fertilizantes Que as pessoas tipo estão habituadas, granulados, sim. ou nem estrumes, nem nada dessas coisas. Tudo isso atrai fungos. E os granulados às vezes queimam as raízes, por isso nestas orquídeas de interior o que utilizamos é fertilizante líquido ou fertilizante em pó que se dissolve na água. Mas específico para orquídeas. Para orquídeas, sim. Não é para as pessoas não porem outros que têm lá em Sim, casa sim, de sim. outras Então temos aqui, vou proveniências. mostrar como é que é um substrato para orquídeas de Que qualidade. engraçado, nunca tinha visto isto. Tem várias coisas. Tem casca de pinheiro, tem leca, que é um material, Sim. é argila expandida, tem fibra de coco aos pedacinhos, também. Tem estas bolinhas que muita gente pensa que Tem um cheiro forte, engraçado. Cheira mesmo a terra. Sim, a terra. Estas gosto. bolinhas que as pessoas pensam Então que é o quê? esferovite, não é? É perlite. É um mineral que absorve a umidade e se a planta secar, ela tem sempre uns pontinhos de umidade onde ir buscar. E tem também pedacinhos de cortiça, que é bom porque dá drenagem ao substrato. O substrato é constituído por pedaços assim grossos, porque a planta precisa de drenagem. Como eu noutra vez disse, a água dentro dos vasos durante muito tempo é muito perigoso. E então, nós quando regamos, a água passa pelas raízes e pelo substrato, sai toda e é o que basta fazer por uma semana. Então vamos embora. Para o espectador ver Então, aí pomos primeiro um pedacinho do substrato no fundo. Depois colocamos a planta e, para não partirmos as raízes, estas, por exemplo, que estão aqui fora, esta está para cima, eu não vou... Não vai fazer nada, não é? Fazer nada. Quero que eu segure aqui, Zé. Já agora? Obrigado. Viram? Aí está. Tem que pôr mais terra. Que giro, nunca tinha visto isto. Assim, este tipo de substrato, nunca tinha visto. Mas este substrato é um substrato mesmo próprio para Especial, depois já orquídeas percebi. epífitas, que as pessoas às vezes põem terra e elas morrem depois passado um tempo porque a terra absorve muita água E não é específico para isto, porque estas plantas não são plantas de terra. Depois calcamos ligeiramente. Ligeiramente. A planta acaba por ficar, se nós quisermos, podemos pôr um tutorzinho, não tão grande, mas pronto, para mantermos a planta, para tentarmos que a planta acenda direito, mas já sabemos que a tendência dela é ficar... É tombar, não é? Exatamente, tombar. Depois, quando regamos a primeira vez, e deverá ser logo, convém reparar se temos espaços vazios. Não temos, E deve ter ou não? Não. Deve ter ou não deve? Não. Não deve ter espaços Se tivermos vazios. espaços vazios, temos que calcar de Até modo os a preencher. ter preenchido com o substrato, para não acumular água. E ela não tem, está tudo. Já se vê aqui algumas raízes que vão gostar de estar a apanhar a luz. E depois o que faríamos agora era regar. A primeira rega, como o substrato está seco, a primeira rega terá que ser uma boa rega. 3 ou 4 copos de água, mas deixamos escorrer tudo. E não pomos pratinho e não pomos nada. Deixamos escorrer bem e fica mudada.
Só? Por mais 2 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Por E aí. depois, já que estamos nesta época, ainda estamos no inverno, embora hoje o dia esteja realmente bastante quente, já parece um dia de primavera. No inverno, estas plantas que estão em casas é regar quantas vezes? No inverno é uma vez por semana, uma vez de 10 em 10 dias, depende do local onde as pessoas os colocam. Estas plantas gostam muito de luminosidade e as pessoas normalmente colocam-nas junto a uma janela, mas têm que ter cuidado porque elas, o facto que as faz serem tratadas como plantas de interior é que elas não sobrevivem a temperaturas abaixo dos 16 graus, mais ou menos. E às vezes junto à janela está muito frio, mesmo com vidros duplos, às vezes à noite faz muito frio, por isso convém retirá-las para trás, colocá-las num sítio onde elas apanhem alguma luz, mas não quer dizer, fiquem... elas gostam de luz direta, mas provavelmente elas gostam de luz, elas gostam de luz, mas não gostam de sol direto. Era isso que eu ia perguntar. Pois, porque nos países onde elas são originárias, o sol não é tão forte como o nosso sol cá em Portugal. Por isso elas queimam, começam a ficar com manchas castanhas e depois apodrecem. Aí depois vêm os fungos e às vezes uma planta com queimaduras pode morrer. É muito curioso esta explicação que há pouco deu sobre a questão dos vasos transparentes, porque muitas pessoas não percebem porque é que elas têm que ter, não é? Quando há pouco explicou que tem que ser porque as raízes desta forma fazem fotossíntese que apanham se as colocarem, a luz às na vezes, mesma. as pessoas que não sabem, se as colocarem num vaso opaco, elas não morrem. Só que crescem mais lentamente, porque acabam por fazer a fotossíntese à mesma pelas folhas. Só que são mais lentas a crescer. Porque... Isso é muito interessante, porque a maior parte das pessoas, porque é uma flor muito bonita, põe dentro de um vaso ainda mais bonito. É um cachepô, exatamente. Pois, só que lhe está a tapar parte da fotossíntese, não é? Agora já existem cachepôs transparentes também, ou de vidro. Que é para, no fundo, permitir a passagem da luz. Os cachepôs de orquídeas. Agora, deixa-me aqui ver, porque tinha aqui tantas dúvidas que os espectadores nos mandaram. Quando nós notamos que, por exemplo, e não sei se isto acontece com frequência, alguma folha está com um ar um bocadinho seco, não estou a falar dos causos, está com um ar um bocadinho seco, isso pode ser sinal de quê? A planta pode estar doente, há doenças das orquídeas? Pode estar doente também, é verdade, pode ter as tais queimaduras e às vezes fica com uma folha com uma mancha. É que esta vez está viçosa, não é? Outras vezes poderão ser fungos, elas também são atritas a apanharem fungos. Geralmente há pessoas que às vezes quando as regam e molham as folhas. Não pode ser. E como esta planta, a fase de crescimento, o local de crescimento é por aqui, temos que ter sempre atenção. Esta, por acaso, tem as folhas caídas, mas há ali algumas que têm as folhas bastante levantadas. Esta, por exemplo, posso pegar esta? Sim. Por exemplo, esta tem as folhas bastante levantadas. Se nós regarmos e ficar água aqui, ela vai apodrecer aqui, porque desenvolvem-se fungos. E como esta é a direção que ela vai a crescer, depois, então tem que se regar diretamente aqui? Tem que se regar diretamente na raiz. Olha, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe disso. Acha que por ali é uma vantagem porque... Quando acontecer a ficar água aqui, o que se faz é pega-se um bocadinho de algodão ou num papel de cozinha e põe-se aqui e o papel absorve e pronto, fica bem. E outra coisa é regar sempre de manhã. Porque se regar de manhã, durante o dia, o excesso de água evapora. Se regar à noite, fica a noite toda molhada. Por isso, outra coisa também que acontece quando regamos as folhas, que se deve regar as folhas, porque elas precisam de umidade. Ou seja, regar as folhas, mas depois o excedente, no fundo, limpar, não é? Exatamente, mas devemos borrifar as folhas, isso dá-lhe umidade, porque elas precisam de umidade. E às vezes as pessoas compram em botão para durar mais tempo, e depois os botões, que nós dizemos abortam, ficam sempre escuros e caem, não abrem. E isso também é falta de umidade. Às vezes as pessoas têm as casas muito quentes ou muito secas e não há umidade no ar e elas não têm umidade para abrir. Muito bem. Bom, com isto aqui ficámos com realmente informações muito importantes. Queria-lhe só perguntar, porque senão isto vai ficar esta dúvida, se o Zé não dá cursos, workshops, se as pessoas não podem aprender em algum lugar. Sim, eu costumo dar cursos, mas faço no local onde trabalho, no Jardim Sintra, perto de Sintra. Sim, perto de Sintra. Temos workshops mensais, gratuitos, toda a gente pode ir. Se forem ao nosso Facebook do Jardim Sintra, encontram lá essa informação, as datas Nós geralmente todos os meses falamos de um género diferente. E depois as pessoas levam plantas que estejam doentes para eu ver, às vezes... Tirar dúvidas, esclarecimentos, isso é muito interessante. E, portanto, e o próximo vai acontecer agora? Não, já está cheio? Este mês, vamos ter no próximo não é este fim de semana, é no outro, vamos ter a exposição das camélias e orquídeas em Sintra.
não há este mês, porque eu vou fazer lá demonstrações Muito bem. nessa exposição. Também é gratuita, também podem Entrada gratuita, podem ir com as exatamente. famílias e ver, exatamente. Só em abril. Só depois em abril, dia 29 de abril, Muito bem. teremos no Jardim Sindra. Muito bem. José, tenho que agradecer, obviamente, acho que foi muito interessante, muito produtiva esta conversa. Para muitos foi a oportunidade de cuidarem da forma que desejam as orquídeas que têm em Estas casa. indicações que eu dei hoje são para este tipo de orquídeas. Para os outros tipos de orquídeas há outros segredos, não são segredos, outras maneiras de, Muito bem, muito de bem. cuidar. Muito Só bem. queria já agora, Temos como é o dia terminaste. da Mulher, Oh, muito obrigada. Obrigada. já sabe Agora já tratar dela. sim, agora já sei tratar dela. Muito obrigada. Esta já não vai morrer, coitadinha, tem mais sorte, porque esta eu já sei tratar delas. É muito obrigada, muitas felicidades. Obrigado Obrigada. pela oportunidade. Nada, nós voltamos daqui a 1 minuto.